Polêmica é uma disputa em torno de uma questão que suscita muitas divergências, que suscita controvérsias. Algumas pessoas fogem de polêmicas. Outras parece que têm prazer de se envolver nelas, buscam as polêmicas, ou até são como imãs para elas. Em épocas que vivemos de grande exposição em redes sociais, muitas vezes as pessoas se veem envolvidas em polêmicas, mesmo sem querer, mesmo sem ter a intenção de participar delas. Eu creio, particularmente, que opiniões políticas, preferências esportivas e inclusive gostos culinários têm sido motivadores das grandes polêmicas entre as pessoas em nossos dias. A Bíblia nos ensina que nós devemos evitar polêmicas. O próprio apóstolo Paulo orientou isso para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2, 22 e 23, chamando as discussões de paixões da mocidade. E ele diz então para Timóteo, foge disso. E escreveu também para o seu outro discípulo Tito, as seguintes palavras que estão lá registradas em Tito, capítulo 3, versículo 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Porém, ainda assim, pode ser que nos vejamos no meio de polêmicas, mas as polêmicas que nós estamos envolvidos devem ser por um único motivo, por amor ao Evangelho, pela defesa do Evangelho, como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo na Galácia. Quando o Evangelho estiver em jogo, é necessário se posicionar. Isso talvez envolva polêmicas. A carta aos Gálatas, o apóstolo mergulha de cabeça para ensinar contra uma controvérsia e acabou por ser envolvido em polêmicas, ser afirmado sobre ele que ele disse coisas que ele não teria dito, que ele ensinou coisas, que ele teria feito coisas. Se a epístola fosse uma série de posts em redes sociais, certamente ele teria recebido muitos comentários pouco amistosos, pelo tom das palavras que ele usou, pelo tom, pela seriedade do ensino que ele apresentou aqui na carta aos Gálatas. Mas doutrinas erradas realmente precisam ser combatidas, ainda que isso custe entrar em polêmicas, ainda que custe o seu status social, ainda que custe perseguições. O parágrafo que consideraremos nessa noite, o apóstolo contrapõe duas religiões, uma falsa e a outra verdadeira. A religião das práticas, ou mesmo a religião da falta de prática nenhuma, e a religião do coração contrito, do coração obediente. Dessa forma, então, nós podemos aprender onde está a verdadeira liberdade e qual o significado dessa chamada liberdade cristã. Do que eu sou livre? Para que eu sou livre em Cristo? Compreender a resposta para essas questões interferirá certamente em todas as áreas da sua vida. Como você vai se relacionar com pessoas, como você vai trabalhar, como você vai fazer negócios, como você vai ser estudante, como você vai ser pai, filho, marido, todas as áreas da sua vida. Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5 e vamos então nessa noite dar início ao penúltimo capítulo dessa carta que estamos estudando aí desde o ano passado. Gálatas capítulo 5, versículo 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba. Seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz.
tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então, feche a sua Bíblia, fique com ela aberta e conferindo durante a mensagem se a gente continua nesse texto aí ou se eu fui para qualquer outro lugar. Os cristãos não precisam temer nenhuma condenação, uma vez que a justificação é pela fé em Cristo e não por atitudes que nós tivemos ou deixamos de ter. Muita gente, e eu ouso dizer que não é possível que sejam verdadeiramente cristãos, muita gente ao ouvir que eu não fiz nada, não tem nada de bom que eu possa fazer para receber a salvação, por outro lado, não tem nada de tão ruim que eu possa fazer para perdê-la, muita gente ao ouvir isso conclui: que maravilha! Então agora está tudo liberado. Agora eu vou fazer o que eu quiser, sem medo. Como coerentemente cantou Lulu Santos. Uma de suas músicas ele diz as seguintes palavras aí: eu estava na boa, tocando a vida, quando um tipo veio me abordar, dizendo que Jesus iria me salvar. A primeira coisa que me veio à cabeça, sem pestanejar, foi: que beleza, então eu posso pecar. Esse é o pensamento das pessoas que não têm Deus. Ah, se Deus vai me salvar, então eu vou fazer o que eu quiser. À primeira vista, o Evangelho parece afastar todo o incentivo para que alguém viva uma vida de santidade. Por isso, talvez, ao longo dos séculos, as igrejas sentiram necessidade de diminuir um pouco o impacto das afirmações radicais do Evangelho, trocando liberdade, que realmente o verdadeiro Evangelho promove, por uma mensagem cujo intuito é fazer as pessoas pararem de viver como bem entendem, mas siga nossas regras. Dessa forma, então, foram surgindo nas igrejas códigos de usos e costumes, outras coisas semelhantes, que em alguns contextos chegam inclusive a ser chamados de doutrina. Porém, nós vimos aqui uma passagem que nos ensina que a liberdade do medo e da condenação que o Evangelho traz nos leva a obedecer a Deus, e não buscar satisfação pessoal. É natural essa mudança de quem realmente nasceu, para quem realmente nasceu de novo. A partir desse parágrafo que nós consideramos nessa noite, até a metade do capítulo 6, o apóstolo vai desenvolver então aqui na carta a prática da vida cristã, ensinando aos nossos irmãos gálatas e ensinando também a nós, nos dias de hoje, que a verdadeira liberdade espiritual, produzida pela fé, não por observância de lei, não por observância de regras, de códigos, a verdadeira liberdade espiritual, produzida pela fé, precisa levar os cristãos a uma vida de amor, a uma vida de santidade, que é fruto do Espírito. Assim, eu creio ser fundamental, então, compreendermos 3 verdades absolutas sobre a liberdade do Evangelho. Eu creio que essas verdades impactarão o nosso relacionamento com o Deus do Evangelho. A primeira verdade é que a liberdade do Evangelho é oposta ao legalismo. A liberdade do Evangelho é oposta ao legalismo. Em certa medida, o primeiro versículo desse capítulo, ele resume os capítulos 3 e 4 que nós viemos considerando aí até a semana passada. Primeiramente, há uma afirmação clara que temos uma profunda liberdade em Cristo. Essa é a primeira grande afirmação do capítulo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Essa frase inicial ela é tão forte que chega a parecer redundante. Literalmente, talvez, essa frase poderia ser traduzida como algo: Cristo nos libertou para a liberdade. Liberdade, libertação, liberdade, enfatizando que a liberdade é o meio e também o fim da vida cristã. Qualquer outro resultado é incoerente, é incongruente. Cristo não tinha como intenção que nós fôssemos escravos, mas que nós fôssemos livres. Cristo não tinha simplesmente a ideia de que nós trocássemos de algemas. Antes de Cristo, a nossa condição era de escravidão. Semana que vem vamos considerar um pouco mais sobre isso e sobre essa ideia da liberdade. Mas o que precisamos considerar agora é que antes de Cristo é fato que nós éramos escravos. Se você ainda não foi alcançado por Cristo, você ainda é um escravo. Jesus Cristo, então, ele é um libertador. A conversão é um ato de emancipação. A vida cristã passa a ser, então, uma vida de liberdade. Essa liberdade, acima de ser uma libertação do pecado, é uma libertação da própria lei. Nossa vontade não foi totalmente liberta do pecado. É fato. Nós continuamos sendo uma natureza pecadora.
ainda que regenerada, ainda com os elementos e as ferramentas necessárias para que você possa lutar contra o pecado, mas você continua tendo uma carne, um corpo que deseja o mal, que planeja o mal. Nós vivemos num mundo decaído. Nós vivemos num mundo que nos dá o tempo inteiro oportunidades para que a gente peque. Então, nesse sentido, nós não fomos totalmente livres do pecado. Temos a esperança de um dia sermos definitivamente livres do pecado. Mas fomos libertos da lei, da culpa da lei, da culpa que a lei impõe. Que nós já consideramos aqui nessa carta, estudando essa carta, que o propósito principal da lei é mostrar: ninguém consegue. Ninguém é bom o suficiente para chegar perto de Deus. Ninguém se converte. As pessoas são convertidas por Deus, porque ninguém é bom o suficiente. Mas o sacrifício de Cristo nos liberta desse peso. Se eu não sou bom o suficiente, o que eu vou fazer? Eu me mato, eu choro, o que eu faço? E Cristo é a resposta de Deus para o que eu faço. Então, a afirmação principal é que nós estamos livres dessa terrível e impossível luta de guardar um código legal com o propósito de alcançarmos o favor de Deus, porque é uma luta impossível de ser vencida. Em Cristo, nós temos a liberdade da aceitação divina, do acesso até Deus. Ao nos redimir, Jesus almejou que nós desfrutássemos dessa liberdade. Não que nós tivéssemos a liberdade como simplesmente um conceito abstrato, como algo perdido ou algo simplesmente para o futuro. Não, a liberdade para o cristão é para agora. Mas após essa afirmação enfática, vem uma ordem que também é bastante clara. Permaneçam firmes na liberdade. Opa, eu fui liberto por Cristo para a liberdade, mas eu preciso permanecer firme nessa liberdade? Como funciona isso? Nós devemos desfrutar dessa liberdade de consciência e não regredir à ideia de que nós temos que ganhar a nossa aceitação através de obediência. Era isso que estava acontecendo com os irmãos da Galácia. É isso que muitas vezes acontece entre nós aqui, Igreja de Cristo, século 21. A ordem da segunda metade do versículo ela é tão importante quanto a afirmação da primeira, para que a gente tenha convicção de que liberdade não é libertinagem. E assim também a gente não corra o risco de sermos como incrédulos, que ouvindo o evangelho não se arrependem, mas fazem como fez Lulu Santos. Que maravilha! Então agora eu vou pecar. Duas considerações são importantes aqui. A primeira delas é que para preservar a liberdade é necessário permanecer firme. Há então aqui um elemento de tenacidade que deve caracterizar a maneira de cada cristão. Como que eu tenho que tenazmente me agarrar à liberdade? Permanecer firme é uma expressão de origem militar. Ela combina ideias como se manter alerta, ser forte, resistir ao ataque, preservar a unidade. Daí me veio à mente a imagem daquelas manifestações. E daí eu perguntei para o Abner e para o Pimpim, como que chama quando os guardas ficam ali com os escudos, né? Eles me disseram que é uma formação em linha, uma linha de resistência, alguma coisa assim. Aquela parede de escudos, onde qualquer um que ceder prejudica o companheiro do lado, desmonta a linha inteira. Ali é necessário resistir firme. É essa a expressão que o apóstolo Paulo está usando para os Gálatas, que conheciam muito bem o exército romano. Resistam, permaneçam firmes. Firmeza implica em fixar-se na verdade, nesse caso específico, na verdade do Evangelho. Usufruir da liberdade que Cristo conquistou. Apesar de já sermos salvos por Cristo, nós precisamos, como cristãos, ser diligentes em todo o tempo, para que a gente possa viver de acordo com essa salvação. Não há como perder a salvação. Não há. A Bíblia é clara nisso. Mas há como o salvo se perder na coerência da sua vida, se ele não permanecer firme. Não há como perder a salvação, mas há como perder a alegria de intencionalmente e espontaneamente ser grato pela salvação que você recebeu e demonstrar isso com atitudes no seu dia a dia, com o seu modo de viver, nos seus relacionamentos, nas suas conversas, em tudo. Permaneça firme. A segunda consideração é que quem não permanece firme se submete, então, a um jugo de escravidão. Um jugo de escravidão. Normalmente, aqui na nossa cidade, na época do rodeio, tem o desfile de carro de boi, não tem? Vocês já viram?
Eu não sei se às vezes já estão muitos mais anos aqui em Extrema, eu não acho mais interessante, eu acho muito interessante. E um jugo é colocado, então, sobre um ou mais animais, para que ele puxe a carroça. Eu vi uns touros no ano passado que eu fiquei pensando, como que o cara conseguiu colocar esse touro na carroça? O bicho é grande. Outros são menores, tinha algumas carroças com bezerros. Muitas vezes o jugo pode ser pesado no lombo do animal. E ele dá aquela arcada assim, e caminha com um pouco de dificuldade, mas vai levando aquela carroça, o que é responsabilidade do jugo. Mas quando ele volta para a fazenda, para o sítio lá, e o jugo é retirado dele, o que o animal consegue fazer? Ele se endireita de novo. O que o apóstolo está dizendo aqui nesse versículo 1 é que jugo era a condição de todos aqueles que hoje são cristãos, mas antes de conhecerem a Cristo. Era normal você viver subjugado por exigências. Exigências que você não tem a menor capacidade de atender. Como se isso não bastasse, você ainda era condenado por sua desobediência. Como quem vive arcado. Arcado ou arqueado, não sei. Mas nós sabemos também que com a morte e ressurreição de Jesus, ele resolveu o nosso maior problema, o pecado. Ele derrotou o nosso maior inimigo, a morte. Esse ato removeu esse jugo de nós, nos permitiu endireitar o corpo de novo para uma vida livre. Agora sim é vida, antes não era vida. Antes era escravidão, antes era zumbi. Qual é o sentido, então, de você querer buscar jugo de novo, se você já foi livre dele? Nesse momento, talvez, alguém possa estar pensando aí com seus botões, esse jugo é religiosidade, pastor. Eu nunca fui alguém religioso. Pelo contrário, pastor, se você conhecesse bem a minha história, você saberia como eu fui um imoral, sem tamanho, um libertino. Eu não tinha jugo nas minhas costas. Eu não estava preocupado. Eu não estava preocupado se eu ia conseguir, se eu ia chegar até Deus. Mas isso é uma lição para você também. Grande parte dos Gálatas que receberam essa carta originalmente não eram judeus antes da conversão. Não eram religiosos. Eles eram pagãos. Mas a argumentação é exatamente essa. Judaizar a igreja é o mesmo que paganizar a igreja. As coisas estão juntas. Tanto faz se você era um moralista religioso ou um pagão imoral. Quem tenta assumir o controle da sua vida, assume para si, na verdade, um jugo. Um jugo desnecessário, porque é esse jugo que Cristo já carregou. Não há diferença de como se manifesta o seu pecado. Se você é pecador, é alguém dominado. Não vive, de fato, como um livre. Não vive, de fato, a liberdade que Jesus proporciona pelo Evangelho. Eu ouso afirmar que todo estilo de vida tem seus legalismos. Seja o legalismo evangélico, que talvez a gente tenha mais facilidade de compreender. Aquele que tenta definir o que você pode fazer, o que você não pode fazer, quando você pode usar bermuda, quando não pode, quando que você pode cortar o cabelo, quando não pode. Mas há o legalismo muçulmano na Sharia. Há o legalismo judaico na Torá. Há o legalismo mundano nas exigências libertinas do sexo livre, dos vícios, de pressões estéticas, de pressões profissionais, que você tem que ter um tal desempenho, e você, às vezes, está vivendo sob esse jugo. Libertino, mas com o jugo. Um jovem não pode ser virgem. Casal de namorado jovem, esperando para o sexo depois do casamento, isso não existe. Pressões. Você precisa ser o melhor, a sua carreira precisa decolar. Qual que é o seu planejamento aí para os próximos 10 anos? Você é a carreira que você desenvolve. Pressões que as pessoas estão sofrendo o tempo inteiro. Só a liberdade do Evangelho é liberdade real. No Evangelho, Deus já fez tudo o que era necessário para que você fosse aceito, para ser parte do grupo. Você não precisa de rituais de iniciação. Não há condições sine qua non para que você participe. Deus já fez tudo o que era necessário. E daí o que Ele espera de você? A fé. E de onde vem essa fé? É mesmo, isso mesmo, de Deus. Ele mesmo te dá a fé. Não há condições necessárias. Deus fez todo o caminho para você. Não é que Deus deu 99% dos passos e você um. Não, Deus deu 100%. Talvez Deus deu 101% dos passos, porque você estava andando para trás. A liberdade do Evangelho é a única que pode libertar das expectativas de desempenho, porque ela é oposta
ao legalismo. Então, eu digo para você, meu amigo, você que está cansado de tentar ser quem não é, para parecer quem você nem quer ser, para impressionar pessoas que você nem sabe quem são, você precisa conhecer o verdadeiro evangelho, onde Deus pode te transformar de dentro para fora, para que você seja quem Ele espera, nele descanse o controle da sua vida. A liberdade do evangelho é oposta ao legalismo. A segunda verdade absoluta é que a liberdade do evangelho conduz à verdadeira santificação. A liberdade do evangelho conduz à verdadeira santificação. Então, partindo de um tema mais geral, o apóstolo vai para um tema mais específico. Está falando do jugo da lei, de uma forma geral, e agora, no versículo 2, ele passa a falar da circuncisão. Esse tema é escolhido por Paulo porque ele é emblemático nessa causa judaizante, né? Nesse contexto das igrejas da Galácia e dos falsos mestres judeus ali que tentavam impor algum peso judaico sobre a religião cristã. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal não é o símbolo em si, mas a ideia de buscar ser santo através de símbolos. A discussão na época da Galácia era a circuncisão, hoje podem ser outras. A liberdade do evangelho conduz à verdadeira santidade. Não é a observância de ritos que conduz à santidade. A santidade virá de um íntimo, contínuo, constante relacionamento com Deus, através das Escrituras, através da oração, por que não também dizer através da igreja, que pode te auxiliar na caminhada de oração, também no estudo e compreensão das Escrituras. A santidade não vem de um checklist de disciplinas espirituais. Porque até mesmo a prática da leitura bíblica, até mesmo a prática da oração, até mesmo a sua frequência na igreja pode ser feita de uma maneira a responder com gratidão ao evangelho ou ao ticar itens numa lista de santidade. Eu preciso ir à igreja 8 vezes no mês. E daí vai chegando no final do mês, você faltou alguns domingos, nossa igreja só tem culto à noite. O que você faz? Liga para Consuelo. Consuelo, não precisa limpar a igreja aí, não tem como eu ir durante a semana. Estou devendo 3 visitas à igreja. Talvez você já tenha, como eu, ouvido a expressão, faça isso ou faça aquilo, e Deus vai se tornar seu devedor. Eu rio. Que grande besteira, que grande besteira. Certa vez eu conversava com uma pessoa e ela estava infeliz com a situação da vida dela. E a argumentação dela era a seguinte: mas pastor, eu tenho frequentado as atividades na igreja. Eu tenho sido um dizimista fiel. Como quem diz, eu estou fazendo a minha parte, por que Deus não está fazendo a dele? Entende o tipo de pensamento que está por trás dessa ideia do deixar-se circuncidar? É muito maior do que uma marca, do que um corte no prepúcio. Entende o que acompanha a ideia de que você pode fazer algo por Deus? Primeiramente, é um desprezo à obra de Jesus. Um desprezo. E o Ataliba me dizia que esse foi o tema da aula hoje de manhã. Eu estava com os adolescentes lá, no seu Belmiro e na Dona Laide. A verdade é que, se Cristo não for tudo, ele não é nada. Cristo não pode ser 99%. Se Cristo não for tudo, ele não é nada. Se eu puder acrescentar algo, por menor que seja, na obra de Jesus, eu estou afirmando que a obra não foi suficiente. O sacrifício não foi suficiente. A cruz não foi suficiente. Que Jesus não é suficiente. Eu não conheço cristãos que têm coragem de dizer isso. Jesus não é suficiente. Mas, às vezes, as suas atitudes, o seu pensamento, está dizendo isso. Se Cristo não é suficiente para a salvação, o que o apóstolo diz, então é melhor que você seja coerente. Vai, cumpre toda a lei. Vamos ver se você consegue. Cumpre toda a lei, não deixa nada de fora. Não escolhe apenas alguns ritos, cumpre tudo. Quem escolhe alguns deles como forma de se aproximar de Deus, já rompeu com Cristo. O fato é que ou você está absolutamente livre da lei porque confia em Cristo, ou você está absolutamente livre de Cristo. Porque na prática você confia em si mesmo. O que eu posso fazer para chegar até Deus? Além de desprezar Cristo, isso também é um desprezo da graça, como diz aí o versículo 4. Uma má compreensão dessa expressão aí do versículo 4, a ir da graça, tem levado algumas pessoas a associar isso com perda de salvação. Mas nós sabemos que perda de salvação é um conceito ilógico com o todo da revelação de Deus.
Nós sabemos também, e temos visto aqui, já estamos no 5º capítulo de Gálatas, que perda de salvação é incoerente com toda a argumentação do apóstolo desde o 1º capítulo. Agora, se você não lembra de tudo isso, não conhece mais da Bíblia, é incoerente com a própria continuação do texto. Se o padrão for Deus, a lei prova que ninguém é bom o suficiente. Se a salvação não foi conquistada por algo que eu fiz, não há o que eu possa fazer para perder essa salvação. Cair da graça, então, é afastar-se do perdão de Deus. É a busca de justificação por esforço próprio. Os versículos 5 e 6 na sequência afirmam isso. A justificação não é uma luta. A justificação é uma esperança pela fé e por amor. Não foi algo que eu fiz, mas foi algo que eu recebi. A liberdade do Evangelho nos conduz à santidade porque ela nos dá o que realmente importa para Deus. Esperança, fé e amor. É isso que realmente importa para Deus. Esperança é muitas vezes um conceito mal compreendido. A esperança em Deus, ela é uma firme convicção, não é um mero desejo. Sabe assim, quando você responde, ô Bruno, você acha que vai chover? Ah, eu espero que sim. Está calor, né? Não. Essa não é a esperança que vem de Deus. A esperança que vem de Deus é uma firme convicção. É a certeza das coisas que não se veem. Esperança é a expectativa de quem sabe o que vai acontecer. Só não sabe a hora, mas sabe o que vai acontecer. Por isso que o versículo 5 diz que nós aguardamos a justiça. Nós não lutamos, nós não trabalhamos pela justiça, nós não produzimos a justiça, nós aguardamos a justiça. Nós sabemos, ela está se aproximando. Pela fé, na verdade, Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, né? Não é esperança. Pela fé é que nós aguardamos essa glorificação futura, a consumação da justiça. Tudo isso só é possível pela atuação do Espírito. Onde ele atua, nasce a esperança. Onde não há atuação do Espírito Santo, não há esperança. Circuncisão ou qualquer outro rito externo não faz diferença nenhuma. O que faz diferença na eternidade é fé. A fé verdadeira, ela é perceptível pelo amor. A face da fé é o amor. Por isso, não há espaço no cristianismo para uma fé conceitual, para uma fé abstrata. A fé salvadora, ela é viva, ela é atuante. Se assim não for, ela se torna morta, como disse Tiago, capítulo 2, versículo 14 e seguintes. Por último, então, a liberdade do Evangelho conduz à santificação por agir com a verdade. Nesse ponto, a vida cristã é comparada, então, pelo apóstolo a uma corrida. Quem tem mais de 30 aí vai se lembrar daquele desenho Corrida Maluca. Vocês lembram desse desenho? Você não lembra não, né? Você já era adulto nessa época. Corrida Maluca. Como que era a Corrida Maluca? Tinha vários carros lá e tinha um especial lá que era o Dick Vigarista. Lembra do Dick Vigarista? O que o Dick Vigarista tentava fazer? Ele tentava criar desvios para que ele chegasse na frente e os outros se perdessem no caminho. É esse tipo de corrida, para ficar um pouco mais visual aí na sua mente, ou pelo menos na mente dos de mais de 30, né? Que o apóstolo está dizendo aqui. Na corrida, que é a vida cristã, só há crescimento verdadeiro quando a gente segue o caminho certo. Porque quando você entra pela placa errada do Dick Vigarista, você vai cair no abismo. E o próprio Dick Vigarista não consegue chegar ao final, mesmo tentando atalhos. Quando nós ouvimos a voz do Mestre, quando nós obedecemos a regra do Salvador, é aí que há crescimento na vida cristã. Aí que há desenvolvimento nessa corrida. Qualquer tentativa de atalho vai ser um engano. Então, correr bem a carreira cristã não é só enfrentar as perseguições que vêm sobre os santos, como nós consideramos semana passada, mas sustentar a fé na verdade, sem dar ouvidos aos atalhos, sem dar ouvidos aos enganos, sem dar ouvidos aos falsos mestres. Todo cristão que abandona a sã doutrina para ouvir qualquer outra coisa é como um corredor que parou de correr. Para que serve um corredor que parou de correr? Ele não chega ao fim. Ele não tem nem a medalha de consolação aí, de ter concluído a corrida. Muitas vezes o discurso pode ser sedutor, pode ser persuasivo, pode parecer verdadeiro, mas é necessário reconhecer a voz de quem está por trás do discurso. Como que a gente faz isso? Jesus disse lá em João 10, 27, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Não é enganada por discursos bonitos, mas vazios. O cristão foi chamado por Deus e por isso se foi convertido.
Mas o versículo 8 afirma que há ainda um outro chamado. Há um chamado que é atual, há um chamado que é recorrente. Esse verbo aí no versículo 8, ele está no presente, ativo. Esse chamado contínuo é um apelo à santidade, é um apelo à paz com Deus. É um chamado da verdade para permanecer no caminho da verdade, por amor à verdade. Com base em tudo que foi dito, é que esse tipo de ensino, que esse tipo de pessoa precisa ser extirpada do meio do povo de Deus. Tanto a conduta errada quanto o ensino errado são capazes de afetar e prejudicar uma comunidade inteira. Agora, nas minhas férias, os irmãos sabem que eu fui a um casamento de um primo lá em Porto Alegre. Eu pude reencontrar um casal de primos que eram muito sérios na fé. Foram enviados aí pela Convenção Batista do Estado de São Paulo como plantadores de igreja numa pequena cidade do Estado de São Paulo. Viveram do evangelho por alguns anos da vida deles. Depois, por algumas decepções no campo, voltaram e se filiaram a uma grande, famosa igreja de São Paulo. E famosa por ter um discurso muito bonito, persuasivo, mas vazio. E quando a gente saiu do casamento, num casamento em que o pastor corretamente, biblicamente disse: muito bom estarmos aqui para celebrar o casamento de um homem com uma mulher, porque foi assim que Deus criou. Esses meus primos saem revoltados. Porque um pastor fala uma coisa dessa, que cara antigo. A gente tem que respeitar o sentimento das pessoas. Sabe o que é isso? Um pequeno ensino errado ao longo dos anos, destruindo uma convicção de um casal que era sério com Deus. Pequenos desvios levam, no fim das contas, a um grande desvio. Por isso esse ensino e essas pessoas precisam ser extirpadas do meio do povo de Deus. A liberdade do evangelho conduz à verdadeira santidade, porque ela não despreza a obra de Cristo, porque ela não rejeita a graça, porque ela não renuncia à esperança, à fé e o amor que vem de Deus, porque ela não troca a verdade pela mentira. Essa é a liberdade do evangelho. Não troque a verdade pela mentira, não despreze a graça, não rejeite o sacrifício de Cristo. A verdadeira santidade não é um conjunto de podes ou não podes dentro de um checklist, mas ela é uma caminhada constante e espontânea de alguém que foi primeiro regenerado. Para você, meu amigo, aqui nessa noite eu quero dizer, você que já está cansado de tentar ter um grande desempenho espiritual, você que se arrasta numa leitura bíblica sem compreender nada, porque você faz isso sem prazer, por obrigação. Você que tem dado ouvidos a todo tipo de método e fórmula para tentar se tornar um cristão altamente santo, um cristão altamente competente. O que você precisa é conhecer o verdadeiro evangelho, onde Deus pode te transformar de dentro para fora, para que você seja quem Ele espera. Nele descanse o controle da sua vida, vivendo pela graça, com fé numa esperança, manifesta no amor, baseado na verdade de Deus. A última verdade absoluta é que a liberdade do evangelho leva então a rejeitar o falso ensino. A expectativa do apóstolo é que os cristãos gálatas rejeitem o falso ensino, também rejeitem os proponentes desse falso ensino. Eles chegaram ao ponto de usar o nome do apóstolo Paulo para espalhar uma mentira. Mas já no verso 10, o apóstolo demonstra uma convicção na reação correta desses irmãos e, consequentemente, na derrota desses falsos mestres que tumultuavam as igrejas na Galácia. Essa mesma confiança que Paulo demonstrou e que ele depositava nos cristãos verdadeiros é a confiança que o próprio Deus deposita em nós. De fato, é ainda maior a confiança que Deus deposita em nós, porque Ele tem muito mais propriedade para isso. Porque, sendo Deus, Ele é capaz de sondar corações. Então, Ele conhece o cristão verdadeiro e Ele sabe como o cristão verdadeiro vai lutar contra o falso ensino. Vai ouvir a voz do pastor e deixar o lobo vestido de pastor de lado. Deus confiou à sua igreja a verdadeira mensagem do Evangelho. Por isso, nós temos a liberdade e também a responsabilidade de combater falsos ensinos para manter pura a sã doutrina de Cristo. Às vezes, nós somos pressionados pelo legalismo. Pessoas que amam regras, pessoas que amam cabeças cortadas, vivem procurando o primeiro tropeço do irmão, não para que possa exortá-lo em amor, querendo que ele restaure o seu relacionamento com Deus, mas para expô-lo em praça pública, para que leve para a guilhotina.
Às vezes nós somos pressionados pelo liberalismo. Pessoas que amam a si mesmas, querem justificar suas práticas pecaminosas com o fato do amor de Deus. Ah, Deus é amor. Eu estava conversando bastante com a Fabiola nesse sentido. Eu tenho concluído que uma pessoa que se apega muito nesse discurso de que o Evangelho é amor, que Deus é amor, que a essência do ministério de Jesus era anunciar o amor, é uma pessoa que está no primeiro passo para se afastar de Deus totalmente. Ouça bem o que eu estou dizendo. É fato que Deus é amor, mas Deus também é justiça. É fato que o Evangelho é amor, mas o Evangelho também é obediência. Nós somos amigos de Deus se nós fizermos o quê? O que Ele manda. A relação está bem definida. Ainda que tenha pregado amor, a essência do ministério de Jesus foi arrependa-se. Se você quiser resumir a pregação de Jesus em uma palavra, não é ame, é arrependa-se. Deixa o seu caminho. Viva para Deus. Temos que tomar cuidado. Esse outro extremo, vai dar tudo certo. No fim das contas, Deus é amor, Ele vai dar um jeitinho para todo mundo. O Evangelho da liberdade, ele é equilibrado. Ele entende a importância das regras e de se obedecê-las por amor, da lei de Cristo. Ele reconhece o amor e como esse amor me impele a agir em obediência. Mas há um perigo também que ronda as igrejas dos nossos dias, um perigo que não está nos extremos. É o perigo do pragmatismo. Esse é um perigo muito sutil. Tem corrido no pragmatismo, tanto radicais quanto liberais. Ser pragmático é priorizar resultados. É priorizar resultados que são palpáveis. Eu não tenho muito relacionamento com outros pastores da cidade. Na verdade, agora, pouco antes do culto, eu fui convidado aí para participar do Café dos Pastores. Depois de 2 anos aqui, fui convidado. Só conheço, na verdade, outros 3 pastores aqui da cidade. Mas desses 3, 2 são bem pragmáticos. Bem pragmáticos. Pensam em igreja pelo número de frequentadores. Pensam em igreja pela média de arrecadação mensal. Pensam em igreja pelo melhor método que pode atrair e manter as pessoas por perto. Isso é um perigo. É um perigo que pode nos pressionar como cristãos, como igreja. Nós temos que lutar pela liberdade do Evangelho. Nós temos que lutar contra isso. A igreja só tem um método, é o mesmo de sempre. Ainda que possa haver variações de estilo, de liturgia, a forma de se vestir, a forma de ser igreja é uma só. A igreja só tem um método de crescimento. Sabe qual é esse método de crescimento? O Espírito Santo vai acrescentando dia após dia aqueles que vão sendo salvos. Qualquer coisa que fuja do que Deus nos revelou nas Escrituras precisa ser rejeitado como falso ensino. Lute contra o pragmatismo do louvor. Esse é o tipo de louvor que eu gosto. Esse é o que funciona melhor para a nossa comunidade. Lute contra o pragmatismo na pregação. Esse é o estilo que eu gosto de ouvir, é assim só que eu aprendo. Lute contra o pragmatismo da liturgia. É esse estilo de culto que eu gosto mais. Combater um erro é uma responsabilidade da igreja. Agora, o que nós devemos esperar ao combater o erro dentro da igreja? Perseguição, de novo. Os louros, a fama, o reconhecimento, tudo isso está reservado para aqueles que buscam multidões, aqueles que têm discursos agradáveis, para aqueles que dizem o que o povo quer ouvir. Jesus disse sobre esses, já receberam essa recompensa. Eles querem as pessoas perto dele, está aí. Quem luta pela verdade, pela sã doutrina, vai encontrar oposição. E vai encontrar oposição dentro da igreja. Mas fique tranquilo, enquanto você estiver lutando pela verdade do Evangelho, saiba que a sua coroa está reservada. Jesus vai te entregar essa coroa, a coroa da vida. Ele vai dizer para você, que servo bom e fiel, vem aqui, descanse. Enquanto estivermos aqui, não é descanso, é luta. O próprio apóstolo Paulo reconhecia isso, que ele sabe que a perseguição que ele sofria era mais uma prova de que ele não era um falso mestre, de que ele não estava enganando a igreja, porque se ele estivesse enganando a igreja, o pessoal não estava nem preocupado. Paulo conclui a sua advertência com uma crítica muito forte àqueles que pregam falsas doutrinas. Eles merecem a condenação por perverter a igreja de Cristo. O desejo do apóstolo expresso no versículo 12 é até estranho. Ele queria que eles virassem as suas facas de circuncisão contra eles mesmos.
Vocês estão aí querendo circuncidar? Tomara que vocês acertem vocês essa faca aí, porque vocês estão atrapalhando a igreja de Cristo. Eu digo para você, meu amigo, você que já está cansado de igrejas que tentam impor fardos pesados sobre seus ombros, fardos que Jesus mesmo já levou sobre si. Você que já está cansado de igrejas superficiais, com discurso de autoaceitação, com discurso motivacional, igrejas que estão longe de anunciar a verdade do Evangelho, que não passam de clubes recreativos para massagear egos inflados. Pessoas interesseiras que buscam a Deus como o melhor recurso para resolver o seu problema. Você que já está cansado de igrejas pragmáticas, interessados apenas nos seus recursos financeiros, interessados em você apenas como estatística. Viva a liberdade do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, que luta contra falsos ensinos, que busca nas Escrituras como ser igreja verdadeira, tendo a palavra de Deus como única regra de fé e prática, como árbitro para qualquer pensamento que for divergente. É o verdadeiro Evangelho que vai te libertar. A liberdade do Evangelho nos livra de muitas polêmicas, mas também nos faz ter coragem para agir nas lutas corretas. Somente vivendo o verdadeiro Evangelho é que nós cresceremos num relacionamento com Deus, demonstrando na nossa vida a separação, a santidade que é coerente com a vida de quem nasceu de novo, de quem passou da morte para a vida. Olhando para as 3 verdades absolutas que nós consideramos nessa noite, nós temos valiosas e práticas lições para a nossa vida. Eu espero que você tenha compreendido pelo menos uma delas. Liberdade verdadeira que provém do Evangelho é poder estar livre do legalismo, uma tentativa fútil de se fazer externamente merecedor do favor de Deus, tendo atitudes de fora para dentro e não de dentro para fora, como convém aos santos. Liberdade verdadeira que provém do Evangelho é poder ser realmente santo, reconhecendo que somos separados por e somente por Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Isso é obra da graça. Nos enche de esperança, nos enche de fé, de amor, e conduz a um cotidiano baseado na verdade, como convém aos santos. Liberdade verdadeira que provém do Evangelho é poder rejeitar falsos ensinos, sejam eles novidades ou velhas heresias, baseando-se única e exclusivamente na revelação de Deus, para nos conduzir e nos guardar, mesmo cientes que lutar pela verdade acarretará perseguições, como também convém aos santos. Que vivamos sempre livres do pecado, da culpa e da lei, para com liberdade nos oferecermos ao Senhor, como convém aos santos. Feche seus olhos, quero orar mais uma vez. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. A gente possa sair dessa noite aqui consciente do que é a liberdade que o Evangelho nos deu e viver uma vida de liberdade. A gente às vezes está vivendo uma vida presa, uma vida de escravo, mas nós fomos adotados como filhos. Abra os nossos olhos para perceber os julgos que nós temos assumido. Abra os nossos olhos para perceber às vezes o pragmatismo, o pecado. Que a gente busque firmemente, resolutamente uma vida de santidade, como convém àqueles que um dia o Senhor alcançou pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Cristo. Amém. Amém.